Bom, pessoal, vamos para a nossa aula de número 28 do nosso canal NBR 6122-2019, sendo detalhada passo a passo. E hoje, pessoal, é a nossa última aula sobre investigações geológico-geotécnicas. Vem comigo! Bom, pessoal, vamos para a nossa 28ª aula da NBR 6122 de 2019. Meu nome é Christian Porcino, sou engenheiro civil, tenho especialização em geotecnia, em estruturas, mestrado e doutorado, trabalho na área de fundações, de contenções, vocês já me conhecem, peço que acompanhem também meu Instagram. Estamos postando diariamente conteúdos de relevância lá no Instagram, com informações muito interessantes, de dicas, pequenas dicas diárias, para nós que trabalhamos com fundações e contenções. Eu acho interessante vocês acompanharem lá também, @Christian Porcino do Instagram, tá bom? E nosso canal está caminhando com as aulas aí da NBR 6122, explicando passo a passo os itens dessa norma, que foi publicada em setembro do ano passado, de 2019, e estamos caminhando. Hoje temos plena convicção, quem acompanhou essas outras 27 aulas, que você já sabe por que o nosso moto é que projeto de investigação de solo não é custo, é investimento. Isso é muito importante, está inculcado na mente do empreendedor, do executor, do projetista, de todos os membros da cadeia de fundações. É importante isso estar inculcado, né, gente? E hoje nós vamos para a nossa última aula do capítulo 4, que é Investigações Geológicas e Geotécnicas, parte 16 já. É o último capítulo, a última aula deste capítulo, onde a gente buscou as ferramentas necessárias para obter dados de investigação geológica e geotécnica. Hoje é a última aula, nós vamos fechar essas informações e espero que tenham obtido todas essas informações a respeito dessas investigações. Nós passamos aí o último item, que foi o 4.6, né, que vamos acabar com ele hoje. São as investigações chamadas complementares de quê? De laboratório. Destaque, né, pessoal, que não é convencional, né, no nosso meio os ensaios de laboratório para fundações típicas, né, para fundações do dia a dia, mas eu quis mostrar para vocês como a norma nos põe essas informações e quão importante é nós conhecermos todos os tipos de ensaio, porque podemos obter informações importantíssimas para os nossos projetos e execuções, né? Isso é muito importante. Através dos ensaios nós obtemos o quê? Recordando, parâmetros de resistência, deformabilidade e permeabilidade. Nós vamos falar disso hoje, né? Falamos dos ensaios convencionais de caracterização, como que a gente caracteriza o solo, são os ensaios típicos lá da nossa disciplina de mecânica dos solos da faculdade, né? E do curso técnico. Nós aprendemos a fazer ensaio de granulometria, umidade natural, LL, limite de liquidez, limite de plasticidade, são os limites de Atterberg, né? O peso específico real dos grãos, tudo isso tem norma regendo esses assuntos, né? Falamos da importância de parâmetros de resistência ao cisalhamento do solo, que é o intercepto de coesão e o ângulo de atrito. Falamos sobre o ensaio de cisalhamento direto, as vantagens e as desvantagens. Então, nas aulas para trás, quem está pegando essa aula agora pode voltar, você vai entender e tem como pesquisar melhor ainda sobre esses assuntos. O ensaio triaxial, nós alertamos do ensaio triaxial o quão é importante eu predeterminar, especificar o correto ensaio que eu preciso para obter parâmetros reais para o meu problema em questão, né? Porque eu tenho ensaio CD, ensaio CU, ensaio UU, tenho vários tipos de ensaio. Falamos sobre o ensaio de adensamento, a importância desse ensaio para obtenção de parâmetros de deformabilidade e o quão importante é que eu possa obter outros parâmetros de permeabilidade, né? Também, mas a importância do ensaio de adensamento do solo unidimensional para gerar informação de estimativas de recalques, estimativa de determinação dos valores de recalque diferencial, dos valores de recalque, da dimensão desse recalque previsto e também do tempo que ele acontece.
isso é muito importante para nós. Falamos também dos ensaios de caracterização de expansibilidade, de colapsividade também falamos, determinar se o solo é expansivo, se ele é colapsível, tão importante é. E chegamos no momento de falar de ensaio de permeabilidade, né, gente? Falar sobre permeabilidade é o assunto dessa nossa 28ª aula, né? Como obter parâmetros de permeabilidade, como obter esse K, né? Esse coeficiente de permeabilidade do solo, sendo vertical ou horizontal do solo, né? Ele é obtido, a norma cita que é um ensaio que permite determinar os coeficientes de permeabilidade vertical e horizontal de uma amostra do solo, né? A norma é bem simplista nisso aí, mas é isso que realmente esse ensaio nos fornece, né? Coeficiente de permeabilidade na vertical, né? A velocidade de percolação naquele solo na vertical e na horizontal. E nós temos basicamente em laboratório, gente, dois tipos de ensaios separados em dois grandes grupos, né? Um ensaio que a gente chama de carga constante, é um ensaio que eu carrego de forma constante, né? Eu acrescento, né, essa carga piezométrica constante ao meu ensaio e eu consigo medir essa vazão, né, que sai lá, né, vazão de percolação dentro do meu solo, e a partir da lei de Darcy, aprendida lá em mecânica dos solos, eu obtenho exatamente esse K, esse coeficiente de permeabilidade do solo. A norma que rege esse ensaio é a 13292 e esse parâmetro é importante para nós porque ele nos permite determinar realmente essa velocidade de percolação e obter informações importantes que a gente vai falar daqui a pouco. Então, para definir essa permeabilidade no solo, a gente realiza ensaios em amostras com compacidade variando, né, essa compacidade variando entre 0 a 100% em permeâmetro de parede rígida, né? Então o que a gente faz? Esse método desse ensaio é manter a vazão constante, então carga constante, eu manter essa vazão constante, né? E vou variar esses incrementos de gradiente hidráulico, né? Então essa vazão constante vai me permitir essa carga constante desse tipo de ensaio, né? Então esse ensaio consiste em preencher esse permeâmetro de carga constante na condição de compacidade desejada e depois, né, a gente aplica-se o vácuo para garantir que o ar foi totalmente eliminado. Em seguida é realizada a saturação do corpo de prova e após essa saturação são ajustadas as válvulas manométricas, né, do equipamento para a validação do equilíbrio do sistema. E se eu garanto a saturação, garantir a saturação, aí eu vou abrir uma torneirinha e vou começar a medir essa vazão, que aí literalmente é a velocidade de percolação nesse solo completamente saturado. O sistema apresentado, né, ele vai apresentar um equilíbrio, né, nesse sistema equilibrado é aplicada uma variação de gradiente hidráulico e é realizada as medições de vazão, né, porque com essa variação de gradiente eu consigo fazer com que a água percole e eu consigo medir vazão. Temperatura é importante porque essa variação de temperatura influencia diretamente na viscosidade do meu fluido e essa viscosidade do meu fluido, a variação da viscosidade do meu fluido influencia diretamente nos parâmetros que eu estou procurando, né? E o delta da altura manométrica entre a base e o topo do corpo de prova é exatamente esse gradiente hidráulico. Então, o ensaio de carga constante é indicado para quê? Isso é importante, né? Para solos granulares de alta permeabilidade. São solos que literalmente a velocidade é bem maior, né? O coeficiente de permeabilidade é bem maior do que os solos não granulares, que tem outro tipo de ensaio indicativo para ele que a gente vai falar daqui a pouco, né? Então, para fim de análise, os fatores que podem influenciar configuram-se quais? Temperatura, tanto que no ensaio é importante eu controlar a temperatura, e estrutura do solo, índice de vazios, é claro, né? Se eu tenho um solo mais poroso, né? Eu tenho um coeficiente de permeabilidade diferente, homogeneidade do solo, tamanho dos grãos e grau de saturação do solo, tudo isso influencia, né? Influencia a permeabilidade, né? E esse ensaio de permeabilidade ele é muito importante
para a gente da engenharia para quê? Porque tem fenômenos de fluxo em solo que são aplicados nas mais diversas situações, né? Por exemplo, né, piping, né? Estudo de estabilidade, porque aí você vai falar assim, poxa, por que você está falando disso, Christian, numa aula de norma de fundação, né? Porque é completamente importante, e isso é um alerta técnico que a gente precisa dar como geotécnico agora. A gente às vezes olha só localmente para a nossa fundação. A gente olha o elemento de fundação, olha lá a tensão admissível de compressão, analisa, né, critério de tombamento, analisa deslizamento, mas esquece de analisar globalmente aonde está apoiada essa fundação. Eu preciso muito entender que uma ruptura global, né, nessa minha estabilidade pode levar tudo embora junto. Então é importante eu ser mais técnico nesses assuntos, eu não ser tão simplista, porque eu posso estar envolvendo problemas maiores, e isso é muito importante a gente analisar. O outro ensaio, o ensaio de carga variável, né? Ele tem uma norma que rege ele, que é a 14545. Ele é mais indicado, né? Ele é indicado para solos argilosos e silto-argilosos. São solos finos, né? Solos que têm baixa permeabilidade. Ou seja, a velocidade é mais lenta dessa percolação, eu demoro mais para passar de um ponto a outro, né? Uma gotinha para percolar, ela demora muito mais tempo do que uma gotinha numa areia, por exemplo. Isso para nós é muito claro, né? Bem claro para nós, em função do que a gente observa na natureza, né? Há alguns fatores que podem influenciar, os mesmos: temperatura, estrutura, índice de vazios, homogeneidade, tamanho de grão e grau de saturação. Isso influencia diretamente nos nossos ensaios de permeabilidade. Antes da gente falar de ensaios químicos, então, gente, é muito importante a gente também lembrar que no ensaio de adensamento eu posso, vamos falar assim, criar esse ensaio dentro do ensaio de adensamento. Eu consigo medir coeficiente de permeabilidade lá no ensaio de adensamento. O ensaio de adensamento é um ensaio importante que o conhecimento técnico e o cuidado de contratarmos laboratórios de solos idôneos e conhecedores do assunto podem nos dar informações muito importantes para o nosso projeto. E nós precisamos conhecer essas normas, conhecer geotecnia para sabermos aplicar isso diretamente nas nossas fundações de forma eficaz, eficiente, de forma técnica e objetiva. Então isso é muito importante para nós. Os ensaios químicos, gente, que o item 468, o último item dessa parte de investigação geológica e geotécnica fala na nossa norma, são ensaios para a gente determinar, né, a contaminação. A gente consegue avaliar a contaminação do solo. Isso é muito mais profundo do que está escrito ali na norma, tá, gente? A gente analisar a contaminação não é só pelo aspecto realmente de poluição, que é muito importante, mas também pela reação dessa contaminação com o solo a partir de um carregamento. Então isso são coisas muito complexas que é muito importante a gente analisar, né? É muito importante a gente ter conhecimento. Essa contaminação vai provocar alguma espécie de corrosão, alguma espécie de contaminação na minha fundação, que no tempo pode prejudicar a estabilidade da minha fundação. Eu preciso entender qual que é a influência dessa contaminação do solo e da água subterrânea, qual que é essa influência no meu comportamento das fundações. E é por isso que a norma NBR 6122, lá no item 468, ela fala assim, ó, estes ensaios permitem avaliar a contaminação do solo e da água subterrânea, visando o estudo de sua influência no comportamento das fundações. Isso é muito importante. Então fica um destaque aí, gente, que é essa avaliação da contaminação do solo e água subterrânea deve ser realizada através da comparação de resultados analíticos. E essa comparação, obviamente, eu preciso ter uma referência. Essa referência ela tem que existir, mas ela também tem que ser criticada tecnicamente. O meu desconhecimento faz eu dormir feliz, né? Lembra dessa história, eu preciso ser forte na teoria, forte na prática, aplicar minha teoria na prática e minha prática na teoria, sempre um retroalimentando o outro para eu crescer no conhecimento e aplicar melhores
técnicas naquilo que eu estou fazendo. Então, a avaliação da contaminação de solo e água subterrânea deverá ser realizada através da comparação dos resultados analíticos das amostras analisadas com valores de referência estabelecidos na legislação pertinente. Então, eu tenho normas técnicas específicas e legislações técnicas específicas que me dão parâmetros de referência para que, a partir dos meus ensaios, eu compare. E isso é importantíssimo, gente. Nós precisamos estudar, nós precisamos aprofundar. Lá num outro momento aqui dos nossos cursos, quando a gente estiver fazendo projeto, quando a gente estiver calculando, quando a gente estiver pegando informação de investigação geotécnica, eu abrindo na tela aqui sondagem e buscando parâmetros, né? Nós vamos falar de muita coisa. Na hora que você abre uma sondagem, às vezes o cara vai lá, só corre o olho, olha lá no NSPT, faz uma correlação, tensão admissível e taca numa planilhinha Excel e entrega a fundação. Beleza. Mas nós precisamos ter responsabilidade nessa interpretação, né? Eu preciso pegar essa informação, saber como interpretar essa informação, saber qual correlação que eu uso, comparando com o que eu estou comparando e, principalmente, se aquela correlação, se aquela minha referência condiz com o solo lá daquele local que eu estou analisando. Isso é muito importante. E aí fica a dica, né? São dicas, né, gente? Nós temos resoluções CONAMA, né? Nós temos resoluções CONAMA que eu estou colocando aqui como exemplo, tá? Exemplo. Nós temos que estar tecnicamente pautado em resoluções, em normas técnicas de qualidade e de referência e atuais. Isso que é importante. Aqui eu estou dando exemplificando 2008 e 2009 para exemplificar a nossa aula, tá? Então os resultados têm que ser comparados a padrões de qualidade. Por exemplo, a CONAMA 420 de 2009 dispõe sobre critérios e valores orientadores da qualidade do solo, ok? Do solo, quanto à presença de substâncias químicas e estabelece diretrizes para gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por essas substâncias, em decorrência de atividade do homem. Né? A 396/2008 dispõe sobre classificação e diretriz ambiental para o enquadramento das águas subterrâneas e dá outras providências. Então eu tenho informações onde eu verifico essa... Claro, primeiro, existe um pressuposto, né? Existe uma informação inicial que ali eu posso ter alguma contaminação química prejudicial onde eu estou executando a obra, beleza, vou fazer ensaios. Eu vou fazer verificações, vou comparar, vou tentar entender o que aquela substância, aquela substância pode provocar de contaminação e qual é o efeito disso nas minhas fundações. Isso é muito importante da gente analisar. Tá bom, pessoal? Nós precisamos conhecer, pesquisar, estudar. Nós não podemos ficar limitado ao SPT. É isso que esse capítulo 4 tentou nos mostrar e deixou bem claro para nós, conhecedores de geotecnia e de estruturas, trabalhadores na área de fundações e contenções, na área de geotecnia e estruturas. Nós precisamos entender que existem vários tipos de ensaio. É isso que eu quis mostrar para vocês explicando esse capítulo 4. É mostrar que existem mais opções, e são muitas opções, para serem utilizadas nessa área de investigação geológico-geotécnica. Nós precisamos lembrar que existe laboratório, nós precisamos lembrar que existem outros ensaios, mas também nós não podemos descartar o SPT, que ele é muito importante para nós. Mas também nós precisamos conhecer outras filosofias, outras opções que podem nos dar complementariamente informações muito importantes para o nosso projeto. Próxima aula vai ser a nossa aula número 29, onde nós vamos começar na próxima aula as ações nas fundações, que é o capítulo 5. Vamos iniciar a história de como que é essa história das ações nas fundações. Como eu determino essas ações, como eu determino os fatores de segurança, os fatores de majoração, de minoração, como que é isso, os conceitos que a norma nos faz carregar, né? Espero que estejam gostando, deixe aí o seu like, indique o canal para os seus colegas de profissão. Vamos acompanhar também no Instagram, meu Instagram, @ChristianPorcino. Acompanhem comigo, espero que possamos caminhar muito mais tempo aí, aprendendo, discutindo e valorizando, né, a engenharia de fundações e contenções. Um abraço para vocês e até a próxima aula. E aí, pessoal, gostaram dessa 28ª aula? Finalizamos o capítulo 4 da NBR 6122. Aprendemos muita coisa a respeito de investigações geológico-geotécnicas.
Espero que você continue comigo, divulgue esse canal, deixe seu like, chame mais pessoas para nos acompanharem e que na próxima aula nós vamos iniciar o capítulo 5, que são ações nas fundações. Vem comigo, te aguardo para a próxima aula. Um abraço!